A estética visual sempre foi um dos fatores mais importantes dentro do gênero de super-heróis, servindo para ditar o tom das produções, refletir o ar ou a mentalidade de uma época e até mesmo gerar modas para os filmes seguintes e ondas subsequentes de adaptações. A gente sabe que quadrinhos de super-herói, especialmente os mais antigos, têm um ar mais bobo e um tanto circense e carnavalesco. Essa estética original deles vem de muitos motivos, seja para chamar atenção com os coloridos, seja para facilitar o trabalho de desenhar, desenhando então algo que não é tão detalhado, ou mesmo para facilitar a exibição dos músculos dos personagens. O físico desses personagens é algo primordial e é muito mais fácil destacar o quão fortes eles são se o figurino usado forem roupas finas e coladas no corpo. Acontece que, a despeito dos motivos até funcionais desses visuais, isso aqui não pega bem com um público mais maduro. Essas roupas circenses e excessivamente coloridas afastam quem gosta de se aprofundar nas obras. Aquele público que gosta de ir na raiz das coisas, que quer ver lógica nos conceitos da história. Aquele público que não está lendo só para passar o tempo, mas busca uma imersão mais intensa na trama. Esse público acaba sendo afastado porque é muito difícil levar a sério um visual desse. Ninguém usaria esse tipo de roupa na vida real. Ninguém vestiria isso para enfrentar inimigos que podem te ferir. Essas roupas coladas, além de feias e bregas, não são nem um pouco úteis em proteger o corpo do herói. Um tecido que marque tanto o corpo assim parece ser algo tão fino que com uma simples facada esse herói já iria de Vasco. Não tem como respeitar os personagens vestindo isso. E esse visual, além de ridicularizar os personagens, foi um dos maiores motores para gerar a mentalidade de que super-herói é coisa de criança. Porque afinal, é criança que não tem senso crítico para perceber as incoerências das coisas, né? E por isso, criança não vai reclamar de ver os personagens vestindo isso aí. Então, eles empurram na criança porque em criança entra qualquer coisa, qualquer merda passa. Criança não tem discernimento para julgar nada, criança engole qualquer merda. Então é daí que vem a ideia de que super-herói é algo infantil, porque são personagens aloprados que não têm lógica. Claro que para quem estuda arte sabe que pensar isso é ignorância pura. Mas é um pensamento que, embora burro, acaba sendo sustentado por causa da estética tosca que os quadrinhos de herói originalmente tinham. E por causa disso, quando os personagens ganharam notoriedade cultural suficiente para terem suas primeiras chances no cinema, ninguém da indústria queria ser associado a essa ridiculice aqui. Por causa disso, mesmo adaptando quadrinhos, os cineastas fugiam dos quadrinhos. Até a metade dos anos 2000, super-heróis no cinema eram um gênero nichado e pouco relevante comercialmente. Quem tentava fazer filme de herói sempre buscava se distanciar dos visuais dos quadrinhos por causa de serem assim, espalhafatosos e carnavalescos. Os cineastas tinham horror a isso aqui, e com razão. Então, para mostrar que o filme não seria essa bagunça, os produtores e diretores procuravam se afastar dessa estética e usar roupas mais sóbrias, algo mais condizente com o conceito de se arriscar entrando em confronto com inimigos armados. Claro que se você, na vida real, fosse sair na porrada com um grupo de agressores armados, você iria procurar, no mínimo, vestir algo que te protegesse, algo que protegesse mais a sua integridade física. Por isso, a primeira coisa que os filmes mudavam era adotar couro preto e vestimentas táticas, para tornar os personagens mais críveis e respeitáveis ao olhar do público. Muito por influência de Matrix, na época era só um filme ainda, não tinha virado uma saga, que eu ainda pretendo abordar no canal futuramente. Mas Matrix apresentava personagens que lutavam e saltavam como super-heróis e mostrava isso, sem deixar os personagens parecerem ridículos. Então a indústria do cinema começou a adotar essa estética como norte dali pra frente. Era a forma do diretor dizer que está levando a sério os personagens. Isso começou com os X-Men de Bryan Singer, onde a produção fez o favor de exorcizar esses visuais absolutamente ridículos que os X-Men tinham nos quadrinhos e dar uma roupagem mais adulta e mais respeitável. Bryan Singer apresentou o filme como sendo um sci-fi, algo denso e robusto, com discussões sociológicas sérias. Não dá pra mostrar o Magneto falando de ameaça de genocídio e rebelião contra a intolerância vestido desse jeito, parecendo que tá em pular carnaval. Então mudaram o visual dele para algo sóbrio. O Magneto do Ian McKellen parece um bispo de igreja. Ele usa um tipo de túnica para refletir o aspecto de líder de seita que ele tem. E o capacete agora não é mais um simples adereço vermelho espalhafatoso que parece um balde, e sim uma ferramenta que ele usa para se defender de telepatas. Agora é um instrumento com funcionalidade justificativa. O capacete, além de ser agora uma ferramenta de defesa, é escuro, num tom vinho, elegante, respeitável. Você olha para esse Magneto e pensa, o cara é imponente, deixa eu ouvir o que ele tem para dizer. Enquanto o Magneto dos quadrinhos, qualquer pessoa com mais de 40 anos olharia para isso aqui e daria risada. Os X-Men dos quadrinhos são
patéticos. Olha o design dos figurinos dos personagens. É um visual podre isso aqui. Bryan Singer corrigiu esse visual deplorável e deu uma nova cara a eles, deu um ar respeitável e os transformou em algo realmente grandioso. Isso virou uma linha guia para os demais filmes de heróis que vieram a seguir. Esse serious washing se propagou pela indústria e virou uma nova tendência no tratamento dos super-heróis. Uma tendência que atingiu seu auge no Batman de Christopher Nolan, o qual atingiu o primeiro bilhão em bilheterias com o gênero de super-heróis, aplicando essa estética sombria e realista. Com o Batman, o serious washing teve seu apogeu. Chamou a atenção até mesmo da Academia de Artes, que pela primeira vez olhou com mais respeito para os filmes de herói a ponto de conceder um Oscar de melhor ator coadjuvante para o Heath Ledger, como Coringa. Foi um marco na indústria e tecnicamente a prova definitiva que desmanchar a estética cartunesca e lavar os quadrinhos com a estética sombria e realista é o caminho certo. Esse Oscar deveria ser a prova de que o sombrio e realista era o caminho certo para a gente finalmente colocar os super-heróis como obras de arte dignas e valorosas para figurar entre o primeiro escalão do cinema. É uma pena que o Heath Ledger, que protagonizou esse marco histórico, faleceu antes mesmo de poder ver esse momento, que era, acima de tudo, dele. Uma tristeza enorme, ele não pôde sequer assistir ao filme e ver como ficou a sua performance. Muito menos ver que ele marcou a indústria com ela. O sombrio e realista ainda viria a ser parâmetro por muitos anos, inclusive esteve presente na guinada que a indústria teve quando a iniciativa Universo Compartilhado deslanchou finalmente. Apesar de o primeiro Vingadores ter bastante da estética quadrinhesca, de Era de Ultron pra frente, a Marvel adotou completamente a estética sombria e realista, com visuais muito mais pé no chão, menos coloridos e mais táticos. A chegada dos irmãos Russo ao UCM solidificou ainda mais essa estética realista como linha mestra do universo Marvel. Soldado Invernal, Guerra Civil, todos nessa linha. Hoje, 15 anos depois, com o gênero estabelecido e após muitos sucessos, tem surgido uma onda de resgate dos visuais originais toscos e cafonas. O número de filmes de herói com visual carnavalesco dos quadrinhos está crescendo e muita gente tem elogiado esse retrocesso. E pior, alegando que os filmes mais cartunescos estão dando mais bilheteria. Eu não sei de onde esse pessoal tirou isso, porque permitam-me lembrar que o filme de herói que mais teve sucesso nos últimos anos foi um tal de Vingadores Ultimato, cujo maior motivo de seu sucesso é a reunião de dezenas de personagens estabelecidos em filmes anteriores, personagens esses com visuais realistas e que são unidos numa cena catártica que é a batalha final do filme que encerra 10 anos de trajetória do universo Marvel. E nessa batalha, ninguém nem vê cor de uniforme nenhum, de tão sombria que é a fotografia da cena. Até ficou parecendo que a batalha final de Ultimato foi filmada pelo Zack Snyder. Essa batalha final de Ultimato é a coroação final do sombrio e realista. O momento que o cinema veio abaixo, vibrando e ovacionando personagens numa estética totalmente voltada para aquilo que começou lá atrás com Bryan Singer. Você vê que o momento mais épico da batalha é justamente o confronto direto entre os três Vingadores principais com o Thanos. E veja só a fotografia escura e sombria. Alguém tá vendo cor do uniforme do Capitão América? A cor da couraça do Thor? A cena tá linda desse jeito. Você sente o drama, o peso. A cena tem impacto, engrandece. Veja só o sombrio e realista triunfando. Isso aqui sim é respeito pelos super-heróis. Isso aqui é a valorização desses personagens. Super-herói tem que ser sombrio e realista. Isso aqui é cinema. Aliás, quer saber outro filme de herói recente que deu bilhão? Coringa. Porque assim, raciocine comigo. Raciocine comigo. O pressuposto basilar para uma experiência cinematográfica e artística funcionar é a gente, enquanto público, comprar as ideias que aquela obra está nos apresentando. Ficção é algo inventado para tentar mexer com as nossas emoções e nos gerar sentimentos. Ou seja, ficção é algo que não existe, tentando afetar o que existe. Como isso é possível? Através da nossa boa vontade de embarcar numa viagem. A gente tem que comprar o peixe ali e embarcar nessa viagem. Eu tenho que acreditar que aquilo que está me sendo apresentado é palpável, é crível, é real. Então veja, quando a gente para acompanhar uma história de ficção, isso ocorre através de um contrato implícito, tácito, entre as partes, nós e a obra. A experiência vai ser intensa na medida em que esse contrato velado for seguido à risca. O contrato é o seguinte: a obra vai me mostrar uma encenação e eu vou fingir que aquilo é real. E aí a gente vê o que isso nos gera emocionalmente. Esse é o contrato velado que é feito sempre que a gente pega um filme. Um filme, uma série, um jogo, um anime.
Quando a gente pega uma história para acompanhar, a gente está assinando esse contrato com a obra. Trata-se de uma brincadeira de fingir e acreditar. E se é uma brincadeira de fingir e acreditar, quanto melhor a obra fingir e quanto mais ela me fizer acreditar, mais intensa e prazerosa e divertida vai ser essa brincadeira. Por que furos de roteiro são uma coisa ruim? Porque são incoerências na construção da história. São o que mostra que ela não é de verdade. Os furos são o que expõem que aquela história é uma invenção de alguém. Furo de roteiro é ruim porque é o que desmancha a credibilidade da historinha e nos tira da brincadeira. Ou seja, tudo gira em torno do quão real aquilo consegue ser pra gente. Quanto mais a gente acreditar, mais intensa vai ser a sensação que aquilo vai nos provocar. Então, quanto mais convincente a obra finge e mais intensamente ela me faz acreditar, melhor essa obra é. É por isso que eu odeio quebra da quarta parede. Filmes que quebram a quarta parede me dão uma raiva tremenda. Pra quem ainda não saiba, quebrar a quarta parede é quando os personagens começam a falar com o público no meio do filme, como se soubessem que eles são personagens dentro de uma obra de ficção. Eles olham pra tela, olham pra câmera e falam com a gente que tá assistindo como se estivessem conscientes que tudo aquilo é de mentirinha. Isso me revolta, porque quebrar a quarta parede é nada mais do que deliberadamente rasgar o contrato de fingir e acreditar que nós assinamos tacitamente ao decidir consumir aquela obra. É como se a gente estivesse numa montanha russa e de repente desligassem o carrinho e acendessem as luzes. Se a brincadeira é fingir e acreditar, então quebrar a quarta parede é a completa destruição da brincadeira. É cuspir no engajamento da gente como público. Poxa, eu sei que aquilo ali é uma obra de ficção. Eu sei que tudo aquilo é encenação, que os personagens não existem, que a atuação é fingimento e que o cenário é um palco montado. Eu sei. E eu, sabendo disso, me disponho a chegar ali e me sentar para assistir aquela encenação na expectativa de que ela pareça real o suficiente para me cativar e me levar para uma experiência emocional. Então, se eu, sabendo que aquilo é tudo de mentirinha, me dispus a comprar essa brincadeira buscando sentir algo real, qual é a lógica de os próprios integrantes do teatro quebrarem esse contrato tácito e ficarem jogando na minha cara que aquilo tudo é uma mentira? Não seria isso uma traição da obra com a gente? Não seria a obra faltando com o cumprimento do combinado da brincadeira e traindo o nosso engajamento? Quebra da quarta parede é a obra cuspindo na cara do nosso engajamento e traindo o nosso compromisso, traindo a nossa suspensão da descrença e traindo o nosso voto de confiança naquela experiência. Quebra da quarta parede é uma falta de respeito, uma traição com o público. E por esse mesmo princípio, eu julgo obras que abraçam a galhofa e não se levam a sério. Eu pergunto, qual o sentido de assistir um filme de personagens que já se apresentam de forma ridícula? Que engajamento eu posso ter em algo que já chega parecendo um circo, já se vende de forma autodepreciativa? Tipo, se o personagem chega parecendo um palhaço, de roupa colante e colorido, como se estivesse indo pro carnaval, que respeito esse filme está tendo com os próprios conceitos que ele quer te apresentar? Se algo não é sério, não tem por que dar atenção. Se na própria estética da obra ela está se apresentando como algo galhofa e que não se dá o respeito, como que esse filme pode querer o respeito do público para quem está se apresentando? Se ele mesmo não se respeita, quem vai respeitá-lo? Se a brincadeira é sobre fingir e acreditar, como que o filme vai me fazer acreditar mostrando coisas completamente sem nexo, como alguém indo pro meio de um tiroteio com a roupa colada no corpo? Como que eu vou acreditar num Batman que não usa uma armadura militar? Para alguém sobreviver ao que o Batman faz, esse alguém teria que estar vestindo uma armadura tática. Então, um filme cujo Batman não esteja vestido assim, não me faz acreditar que o Batman existe. Ver o Batman usando uma roupa colada no corpo é a forma do próprio filme debochar do meu compromisso de tentar acreditar que o que eu tô vendo é real. E se o filme não me faz acreditar que o Batman existe, eu não tenho por que me importar com a jornada desse Batman. Afinal, ele nem existe. Se o Batman não existe, por que eu devo me importar com ele? Por que eu devo torcer para ele vencer? Por que eu devo me preocupar com os sofrimentos dele, os dilemas da vida dele? Por que eu deveria me importar? Ele nem existe mesmo. Entende como a falta de realismo mata o engajamento? Sem realismo, sem engajamento. Se o Batman não existe, o sofrimento ou a jornada dele não valem nada. Não são de verdade. É somente dando verossimilhança a ele, somente fazendo ele parecer real, que começa a tornar o sofrimento dele real. E então começa a me gerar empatia por ele. É no realismo que está a emoção e a grandeza da experiência em acompanhar a história. Mas se o próprio filme não se leva a sério, por que eu deveria dar atenção para esse filme? Percebe como defender a cartoonização dos personagens é jogar contra esses personagens? Isso é o maior tiro no pé que pode existir. Se a própria obra se apresenta de maneira carnavalesca e ridícula, como que pode merecer a atenção de alguém? Quem dá atenção e se importa com coisas que não existem é um idiota.
É fazer parecer que esses personagens existem que passa a tornar válido o engajamento do público em se importar com eles. Mas se a própria obra não se leva a sério, eu é que não vou levar. A própria obra está dizendo para mim que ela é desprezível ao se apresentar como um personagem com uma cueca por cima da calça. E eu acho engraçado porque nem mesmo quando eu era criança, eu jamais vi com bons olhos esses uniformes cartunescos. Eu lembro que com 9 anos, jogando o Mutant Academy do PlayStation 1, já preferia os X-Men do filme e não do desenho, porque o filme apresentava os personagens de um jeito que fazia parecer que eles existiam na vida real. E isso me encantava. Eu não sabia explicar exatamente o porquê, mas sabia que esse uniforme de cueca e suspensório do Ciclope era podre. Eu assisti X-Men Evolution do SBT, em que os visuais parecem já ter sofrido alguma influência dos filmes, e por isso eu preferia esse desenho, e não dos anos 90, que eu achava horroroso. No Mutant Academy eu queria jogar com o Ciclope do filme, porque ele sim parecia de verdade. Na minha cabeça existia o X-Men de mentira e o X-Men de verdade. Era assim que eu dividia quando eu era criança, e desde sempre eu preferia o de verdade. É bizarro pra mim hoje ter que ver marmanjos barbados comemorando e pedindo de mentira, achando bonito um visual infantiloide que todo mundo sabe que é ridículo e ninguém toparia se vestir igual. Ninguém acharia bonito andar por aí assim. Eu tenho sérias dúvidas se essas pessoas que pedem pelo resgate da estética dos quadrinhos de fato gostam de super-heróis, porque quando a gente gosta de algo, a gente vai querer o melhor tratamento para aquilo. E aprovar esse tipo de visual definitivamente não é querer o bem do gênero. Pessoas que batem palma para essa galhofa são motivo de o senso comum considerar gênero de heróis algo infantil. São motivo de eu ter vergonha de mostrar essas histórias como referência de algo denso para as pessoas. São motivo de lendas como Scorsese dizer que o nosso gênero não é cinema. São motivo do Ford Coppola dizer que filmes de heróis são desprezíveis. Pessoas que aprovam uma cueca por cima da calça são motivo de super-heróis não serem respeitados na Academia de Artes para disputar Oscar de melhor filme até hoje. Pessoas que aprovam isso aqui são motivo de fãs de heróis serem ridicularizados e tirados pra merda. É por causa de vocês que eu não sou levado a sério quando eu tento discutir filosofia e antropologia num filme do Pantera Negra, por exemplo. Eu sou eternamente grato a Bryan Singer e Christopher Nolan, pois eu jamais teria gostado de super-heróis se não fosse por eles terem me apresentado os personagens do jeito certo. Eu cresci assistindo a animação da Liga da Justiça do Bruce Timm e nunca gostei dos personagens da DC. Sempre achei eles bregas e feios, até eu assistir os filmes e vê-los em live action, e só então perceber que eles são espetaculares. Eu sempre achei o Flash um personagem feio e tosco, até eu ver isso aqui, um Flash realista, vestido com equipamentos táticos, algo pensado para proteger do atrito com o ar, uma armadura metálica que o protegeria de impacto. Agora o Flash parece algo realista e crível, agora eu consigo acreditar que o Flash existe. Eu fiquei embasbacado como ele na verdade é um personagem tão fascinante, e o desenho nunca me permitiu ver isso, porque era sempre cartunesco, tosco e infantiloide. Por causa do filme, dessa representação e design, eu passei a admirar muito o Flash. Então eu posso dizer com toda certeza, a partir desse exemplo, que se dependesse de quadrinhos, eu jamais iria gostar de super-heróis. Vida longa ao sombrio e realista.